passagem do publicano, né, e do fariseu, a qual nós lemos, é uma das passagens que eu gosto bastante, porque ela destaca, ela coloca em evidência a hipocrisia do crente, né? Porque Jesus, ele reúne todo mundo e ele começa a contar uma história paralela, dizendo que tinha dois homens, um estava em pé, orando, e ao invés de ele falar de si, ele estava falando dos outros. Eu não sou como eles, pecadores, adúlteros, eu sou justo, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a outra pessoa que começa a orar, ele começa a orar, ele não consegue levantar os olhos, porque ele começa a falar: Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. Eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua misericórdia. E algo interessante que Jesus ele vem destacar nessa história é que a nossa oração não é para falar de nós, a nossa oração não é para contar as nossas necessidades. Aí você pode pensar: mas como assim eu não posso falar para Deus das minhas dores? Nós podemos falar para Deus das nossas dores, mas quando Jesus ele vai nos ensinar a orar, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o 14, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. E Jesus está falando para Deus: Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou passando por isso. Não, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. E quando ele vai concluir a oração, ele fala: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você não vê Jesus se queixando na oração. E ali ele está nos ensinando como nos portar diante de Deus. Só que aí, se você também pegar apenas copiar, igual os computadores, copia e cola, aquela oração vai ficar uma coisa mecânica. Você precisa falar para Deus aquilo que está no teu coração. Se o teu coração está exaltando a Deus, as tuas palavras também devem exaltar. Mas se o teu coração não exalta a Deus, você vai passar 1 hora, 2 horas falando de si mesmo e vai se esquecer de falar com Deus. E quando Jesus ele vai levantar essa questão para os publicanos e os fariseus, ele quis mostrar para eles que Jesus ele não está preocupado, Deus ele não está preocupado com palavras bonitas. Eu demorei muito tempo até aprender a palavra. Eu era muito tímido, muito travado. Quando as pessoas olhavam para mim, eu já ficava todo acanhado, não sabia o que falar. E a minha grande vontade era aprender a falar, aprender a me comunicar e ter um pouco mais de eloquência. É porque Deus vai me ouvir melhor, porque eu vou estar mais eloquente, mais despojado? Não, é porque as pessoas iriam me entender melhor, mas Deus já estava me ouvindo mesmo quando eu não sabia abrir a boca para falar. Porque a Bíblia nos fala que Deus ele sonda e esquadrinha os corações. Eu poderia aprender a falar as palavras mais bonitas do mundo aqui, e o meu coração está cheio de pecado, cheio de podridão. O ser humano ele vai receber minhas palavras porque são bonitas, mas Deus ele vai estar conhecendo o meu coração e vai estar rejeitando a minha oração, porque Deus rejeita oração. E aqui nós vemos Jesus ele contando a história de um fariseu e de um publicano. O fariseu por si só já tinha uma má fama só por ser fariseu. Nem todos os fariseus eram mau caráter, mas acaba que aqueles fariseus ruins traziam a má fama para aqueles que seguiam a lei. E aqui Jesus vai contar a história dizendo que as pessoas acreditavam porque elas tinham uma posição maior, porque elas dizimavam mais, porque elas tinham uma presença mais frequente no templo, elas valiam mais do que aqueles que dizimavam menos, aqueles que eram mais pobres financeiramente, aqueles que não tinham muitos recursos para oferecer para Deus. Mas aí Jesus vem dizendo que a oração recebida foi daquele homem que estava de joelhos, cabeça baixa, e não sabia nem olhar para o alto para falar com Deus, porque ele se sentia indigno. Eu acho interessante que a passagem ela é concluída dizendo que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eu escutei durante muitos anos lá fora as pessoas dizendo que aquele que for exaltado será humilhado, e aquele que for humilhado será exaltado, mas a Bíblia nunca disse isso.
A Bíblia não fala que aquele que for exaltado será humilhado, fala que aquele que se exaltar. Então, se você colocar esse se antes do verbo, você vai entender que Jesus está falando de mim mesmo. Eu posso ser exaltado por outra pessoa, mas eu não posso eu mesmo me exaltar e falar o que eu faço ou deixei de fazer. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que falar das suas qualidades, mas quando você vai orar para Deus, tem que falar dos seus defeitos. Porque as suas qualidades Deus conhece, Ele quer que você se humilhe, Ele quer que você desça a olaria, como está lá em Jeremias capítulo 18. Quando Deus pega Jeremias e fala para Jeremias descer a olaria e olhar aquele barro sendo construído, e de repente aquele barro é quebrado na mão do oleiro, o próprio Deus fala para Jeremias que ele não ia jogar aquele barro fora, mas aquele mesmo barro iria fazer um barro novo. Ele ia pegar aquela casa de Israel que estava destruída, ele ia transformar numa nova nação. Então Deus ele não vai destruir a igreja para construir uma nova igreja. Ele vai nos pegar e nos refazer de novo. Mas para isso nós precisamos viver aquilo que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus ele vai dizer para a igreja: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso se torna assustador, porque Jesus ele não está dizendo por íntimo lá fora, não. Ele está dizendo porque João ele escreveu uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E quando Jesus ele fala isso para João escrever, não era para o ímpio, era para a igreja. Então, como que Jesus está dizendo para a igreja, eles que estão à porta e batem, dizendo para a igreja que ele não estava dentro, mas estava do lado de fora. E é isso que acontece na nossa vida. Nós achamos que temos Jesus na nossa vida, mas nós já colocamos ele para o lado de fora. E ele está batendo em nós, no nosso ego, na nossa vaidade. Nós não estamos ouvindo porque nós estamos trabalhando demais na obra de Deus, porque nós estamos pregando demais, cantando demais, servindo demais a igreja. Nós achamos que estamos agradando a Deus, mas muitos de nós estamos afastados do caminho do Senhor. Porque Jesus também veio contar a história do talento que foi perdido dentro de casa. É fácil você se considerar um afastado dos caminhos do Senhor quando você para de ir para a igreja. Aí você pode pensar: mas eu estou afastado porque eu não estou indo à igreja. Difícil é você reconhecer que está afastado dos caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja. E aquela mulher, quando Jesus ele conta aquela história, ele diz que ela perdeu o talento dentro de casa. E a única maneira dela reencontrar esse talento foi fazendo uma faxina. E é o que nós precisamos fazer muitas vezes na nossa vida: reavaliar, tirar os móveis do lugar, quebrar o nosso ego e ver o que precisa ser mudado em nós. Eu acho interessante Davi, quando ele faz a tua oração a Deus, ele fala: Senhor, sonda-me e me conhece e vê se há em mim algum caminho mau. Porque o ser humano por si só ele não consegue enxergar nada de mal. Pode alguém aparecer me elogiando e o diabo está usando a boca da pessoa para me elogiar, mas eu, ser humano, não vou enxergar, porque elogio é bom. Todo mundo gosta de ser elogiado. É fácil se defender de uma crítica, mas é difícil se defender de um elogio. E Davi, quando ele vai orar, ele fala para Deus: vê se há em mim algum caminho mau. Porque ele sabia que ele poderia estar caminhando para o mal, mas a tua vaidade não deixa enxergar. E quando Jesus ele vai contar essa parábola, ele está falando exatamente sobre isso. O ser humano precisa se colocar mais dependente de Deus. O ser humano precisa olhar para si e começar a ver que Deus, ele continua sendo Deus, mesmo se eu não servir mais a Ele. Nada vai mudar em Deus se eu parar hoje e falar que eu não vou mais fazer a obra. Nada vai mudar. Mas se eu paro de servir a Deus, na minha vida tudo vai mudar, porque eu preciso de Deus para existir, mas Ele não precisa de mim. Então nós precisamos olhar para Deus e parar de achar que nós estamos fazendo um favor para Ele, só por estar na casa dEle, como se Deus fosse carente da nossa presença. Eu vou lá na igreja por causa disso, nós vamos por vários motivos na casa do Senhor, e às vezes esquecemos do principal: adorar.
Nós vamos para buscar, né? Quem é que não vem buscar, né? Culto da vitória, nós vamos buscar vitória. Mas quantas vezes nós saímos da nossa casa para ir entregar? E buscar é fácil, difícil é entregar. E às vezes nós até saímos do culto falando mal do culto, falando mal dos irmãos, falando mal da igreja, porque nós não recebemos aquilo que nós esperávamos receber. Como se o culto não fosse para Deus, fosse para mim. Eu preciso estar satisfeito. Se o irmão não cantar a música que eu gosto, eu não vou gostar do culto. Se o pregador, ao invés de fazer palavras de bênção, começar a fazer palavras de exortação, eu não vou gostar do culto. Mas quando é que eu me perguntei se Deus está gostando do meu culto? Porque o nosso culto, embora seja coletivo, ele também é individual. Embora nós sejamos todos aqui reunidos no culto de oração, cada um está prestando um culto individual a Deus. Porque a salvação também é individual. Eu não posso depender de quem está cantando para eu adorar a Deus. Eu não posso depender de quem está pregando para eu adorar a Deus. O meu culto tem que ser específico. Eu tenho que sair da minha casa já com aquele propósito de ir entregar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, independente de quem vai estar cantando, independente de quem vai estar pregando. Mas o ser humano hoje, ele coloca muita expectativa no ser humano. Se for falado que vai vir os Marco Feliciano, não caberia de gente nessa igreja. Podia ser um dia de segunda-feira que iria lotar. Mas aí, quando é uma pessoa comum dentro da própria congregação, as pessoas não dão tanto crédito. A maioria não dão crédito, só que as pessoas não entendem que o mesmo Deus que usa aqueles grandes pregadores, também pode usar um pequeno. O mesmo Deus que hoje me concedeu essa oportunidade para estar ministrando a palavra, Ele também pode conceder a mesma oportunidade para você que nunca pegou no microfone. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus a nossa vida. Eu gosto muito quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, foi uma das primeiras passagens que eu conheci do Evangelho quando eu me converti. Eu gosto muito, porque quando ele começou a falar ali, eu mesmo já achei que ele estava falando de mim. No versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Só que aí ele continua dizendo que Deus escolhe as coisas vis, desprezíveis, os que não são, para aniquilar aqueles que se acham alguma coisa. Aí no versículo 31 de 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai explicar por quê. Então ele diz, para que nenhuma carne se glorie. Porque se eu precisasse fazer uma faculdade para poder estar aqui, eu vou falar, eu preguei maravilhosamente bem, porque eu tenho um diploma na minha parede. Mas aí quando Deus levanta homens comuns, comedores de arroz e feijão, como eu, como você, como Pedro, como Tiago, como João, que eram simples pescadores e que não tinham estudo, eles não tinham outra escolha a não ser falar que a glória toda era de Deus. Porque as pessoas viam eles pregando, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou depois do Pentecostes, a Bíblia fala que quase 3.000 almas se converteram. Agora, da onde que um homem pescador conseguiria falar algo para convencer alguém? E aqueles alguém que estavam lá poderiam ser muito mais letrados do que ele, mas não tinham a mesma autoridade que ele, porque o que usava ele era o dedo de Israel. E 2 capítulos depois, no capítulo 4, Pedro prega de novo, e nessa segunda pregação, quase 5.000 almas se convertem a Cristo. Tem como ele falar assim, eu preguei muito bem hoje? Não tem, porque minutos antes, dias antes, alguns anos antes, ele estava lá pescando peixe. Ele estava apenas preocupado com o que ia colocar na mesa da sua família. De repente Deus olhou para ele e falou, eis que eu vos farei pescadores de homens. E aquela palavra estava se cumprindo na vida de Pedro. Muitas profecias que foram lançadas sobre a minha vida lá no início da minha conversão, para mim parecia loucura. Porque eram coisas grandes demais para uma pessoa tão pequena quanto eu. Hoje muitos podem achar que eu falo bem, que eu me expresso bem, que eu tenho uma boa comunicação. Mas quando olha para trás, olha uma pessoa que não tinha nada disso, já era escolhido por Deus. Porque
Porque Deus ele não vai te escolher pelo que você é, Ele vai te escolher pelo que Ele vai te transformar. Quando Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, foi chamado por Deus, ele falou para Deus que ele não sabia falar, ele falou para Deus que ele era pequeno demais, mas aí Deus olhou para Jeremias e falou: não digas que não sabe falar, porque onde eu te mandar ir, você vai, e tudo que eu te disser, você dirá. Então, quando você fala assim, eu não sei falar, lembra dessa palavra de Jeremias: não é você que vai falar, você só vai abrir a boca, quem vai falar é o Deus de Israel que vai falar através da tua boca. Jeremias tentou questionar a Deus sobre o seu tamanho, e Deus lembrou a Jeremias que maior é quem estava com ele do que aquele que estava no mundo. Quando Deus chamou Moisés, Moisés também tentou inventar uma desculpa para Deus: eu não sei falar, eu tenho as palavras pesadas, e Deus mostrou para Moisés: mas simplesmente vai lá e diga que o grande eu sou te enviou para você. Não sou eu. Quando eu vou pregar, eu estudo a palavra, mas eu não sei o que eu vou falar, porque Deus pode mudar a palavra a qualquer momento. Tem coisas ali que vai sair na pregação que não estavam na hora do estudo. Nós estudamos uma coisa, chega na hora, Deus fala da maneira que Ele quer falar, não é como nós queremos. E aqui nós vemos a história de Lucas, capítulo 18, uma pessoa que estava se humilhando e a outra que estava se exaltando. Dentro da igreja existem esses dois tipos de pessoas: pessoas que se humilham perante Deus e aquelas pessoas que se exaltam. Geralmente, aquelas pessoas que se humilham perante Deus são as menos vistas na congregação. Geralmente, as pessoas que se humilham perante Deus são aquelas que não brigam por oportunidade. Geralmente, as pessoas que se humilham perante Deus são aquelas que não estão preocupadas com o microfone, mas estão preocupadas em ganhar almas lá fora. Porque pregar para crente é fácil, né? Se abrir a boca aqui e pregar para crente é muito simples. Difícil é pregar para um ímpio. Difícil é ir na cadeia, difícil é ir no hospital, difícil é ir na praça. E é para isso que Ele nos chamou. E aquele homem que estava se exaltando, ele olhava para Deus achando que Deus estava feliz com ele, mas na verdade Deus estava se agradando daquele que estava de joelhos. Lá no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia fala que Caim ofereceu uma oferta e Abel ofereceu outra oferta. E Deus se agradou da oferta de Abel, mas desprezou a oferta de Caim. E Caim se irou, mas Caim se irou contra Deus? Não. Caim se irou contra o seu irmão, como se ele tivesse culpa da oferta rejeitada por Deus. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes a nossa oferta não tem sido recebida e a nossa ira tem sido sobre o nosso irmão. Por que Deus usa ele e não usa eu? Por que acontece tantas coisas na vida dele e na minha não acontece nada? Às vezes o nosso foco está tanto no nosso irmão que nós esquecemos de olhar para a oferta que nós estamos entregando a Deus. E o que nós precisamos entender é que Deus não está preocupado se você está de joelho, se você está em pé, se você está deitado. Ele está preocupado com a tua verdadeira adoração. Porque Ele disse para aquela mulher lá no capítulo 4 de João que haveria um tempo que Deus procuraria os verdadeiros adoradores, aqueles que adorariam em espírito e em verdade. Porque a briga era onde é que Deus escuta mais, lá no monte ou na congregação? Será que as pessoas acham que estando no monte está mais perto do céu, fica mais fácil para Deus ouvir? Ou será que as pessoas acham que estando na congregação, onde os santos se reúnem para adorar a Deus, Deus vai se sentir mais comovido? Mas aí Jesus ele fala para aquela mulher que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, pode ser no monte, pode ser na congregação, pode ser na rua, pode ser na tua casa. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. Glória a Deus, aleluias. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem sobre os pés. Glória a Deus. Me falaram 20 minutos aqui, foi 20 minutos de Portóia. Glória a Deus. Senão eu sou mais convidado, né? Quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você coloque a mão no teu coração.
E eu quero que você se apresente a Deus nesta noite como uma oferta. Eu quero que você olhe a Deus, faça uma oração diferente nesta noite, mostrando para Deus que você quer ser um vaso nas mãos do Rei. Que se for preciso ser quebrado, que Ele te quebra. Porque cantar isso na letra de uma música é muito fácil, é muito bonito, é muito poético. Difícil é viver isso na prática. Senhor nosso Deus, te agradecemos a Deus por mais este dia de vida que o Senhor tem nos proporcionado. Derrama sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus. Que possamos, ó Deus, clamar pela tua presença. Que possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, a tua face, ó Deus, e não somente as tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu poder sobre cada alma, sobre cada vida que entrou neste lugar. E que nós possamos, ó Deus, todos os dias nos entregar como oferta viva, ó Deus, como um culto racional perante a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui nesta noite diferente da maneira que nós chegamos. Que nós possamos ser aqui transformados, impactados pelo poder da tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus te agradecemos por mais este culto, te agradecemos em nome de Jesus.